Olá, para você que está aí do outro lado da tela, que está atualizando as suas visualizações, eu tenho uma mensagem para você que eu imagino ser espetacular, tá certo? Nós nunca vivemos uma época que se faz tão necessário essa mensagem que você vai ouvir agora. Essa mensagem, ela fala sobre a fé. E é a fé que vence. Eu já ouvi muitas mensagens sobre fé. Aqueles que pregam dizendo a fé faz, a fé resolve, a fé arrebenta. E isso não é mentira, isso é uma verdade. A fé, ela move montanhas, ela faz muita coisa maravilhosa. E hoje você precisa de confiança, você precisa de fé para, quem sabe, remover do seu viver quantas montanhas você não tem por aí, né? Então, hoje nós vamos ter como base para essa mensagem aquela história de Davi. Aquela história de Davi, quando ele desafiou o gigante Golias, não é? Então, como você já conhece parte da história, o gigante Golias, vou começar pelo gigante Golias. O gigante Golias, ele já havia dado muitas vitórias aos filisteus. Ele já tinha dado muitas vitórias aos filisteus através de sua garra, de sua luta, de sua força. E através disso ele deu aos filisteus grandes vitórias. Mas em um determinado dia ele se depara, né, ali com o Davizinho. O povo do lado de lá desafia os do lado de cá, o povo de Israel. O Saul, né? Saul chama Davi e fala: você é um menino, você é uma criança e você não tem destreza, você não tem capacidade de enfrentar um gigante como esse, que já é acostumado a lutar, é um homem habilidoso na guerra. Então você vai enfrentar um homem desse, provavelmente você vai perder a luta. Mas o que ele fez? Ele chama o Saul à parte e fala: meu senhor, ou meu rei, quando eu tomava de conta das ovelhas do meu pai, que vinha um urso e atacava uma das ovelhas, eu tomava a ovelha de suas garras. E se eles partissem para cima de mim, se eles me atacassem, eu pegava ele e matava. Com o leão eu fazia a mesma coisa. O leão vinha para atacar as ovelhas e isso aconteceu certamente por diversas vezes. Ele diz quando isso acontecia. Então foram várias vezes. E aí ele diz: então se você tem toda certeza, se você tem certeza que vai ganhar essa batalha, que vai ganhar essa luta, então você está liberado. Vá lá, que o Senhor, Deus te abençoe. E ele foi lá e venceu. Foi lá e venceu aquela batalha, né? Então eu tive observando que tem muitos mecanismos pelos quais nós adquirimos fé. O primeiro deles é na palavra de Deus. Romanos 10:17, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, esse é um mecanismo, a Bíblia, a palavra de Deus, porque lá na Bíblia você vai ouvir
ser contado a história da fidelidade de Deus. Porque a confiança, ela é gerada na fidelidade de alguém. Ela é gerada na fidelidade de Deus. Então, se você vai para a Bíblia, lá você vai ver quanto Deus tem sido fiel com o seu povo. E aí essa confiança vai aumentar. Mas ela é só teórica. Deus permite que venha algumas adversidades sobre as nossas vidas para que essa experiência da fé em Deus, da confiança em Deus, ela saia da teoria e ela venha para a prática. Né? Então, essa é uma dos mecanismos, é a palavra de Deus. Tá? E o segundo é a experiência real. Eu noto que a maioria dos filhos de Deus não tem experiência com Deus, experiência real. Né? Mas o Davi, ele tinha uma bagagem de experiência com Deus. Então, por isso que ele disse, não, Deus já me deu vários livramentos, Deus já me protegeu várias vezes, Deus já cuidou de mim várias vezes. Então esse homem aí, esse filisteu, ele é mais um derrotado na história da minha fé, na história da minha confiança em Deus. Certo? Então, isso é importante. Né? Então, o primeiro é a palavra de Deus, o segundo é a experiência real e o terceiro é o número das experiências. Porque você pode ter uma experiência com alguém, mas você pode ter várias experiências. Isso pode ter acontecido com você várias vezes. Então são os números de vezes que você tem tido de experiência com Deus que vai aumentar cada dia a sua confiança. Eu estava prestando atenção esses dias sobre o coronavírus, esse vírus perigoso, e eu fiquei pensando, esse pode ser uma das oportunidades dada por Deus a seu povo para mais uma vez confiar nele. É necessário que confiemos para que possamos vencer. Esse coronavírus é um gigante? Ele é um gigante. Porém, ele pode ser derrotado por meio da fé, por meio da confiança em Deus. Certo? Então, eu acredito, certamente, que esses são os mecanismos de aumentar a nossa fé. E uma palavra animadora para você que está me ouvindo, é que Deus não precisa de muito para fazer grandes coisas. Você pode dizer, mas pastor, eu não tenho fé. Olha, se você tiver pelo menos uma rapinha de fé, pelo menos um pouquinho de fé, você pode fazer grandes coisas. Jesus mesmo disse isso. Jesus mencionou, dizendo, se vocês tiverem confiança, se vocês tiverem fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão fazer milagres, vocês vão fazer grandes coisas. Vocês dirão a este monte, lança-te daqui para ali, ou no mal, em qualquer canto, e ele vai se mover. Talvez esse monte de preocupação que você esteja enfrentando hoje seja um deles, que por meio da fé você vai dizer, vai para lá, te move para as ondas do mar sagrado, como dizia a senhora, minha mãe, ela usava essa expressão. Você vai mandar para longe, né, essas preocupação. Né? Preocupação é se preocupar antes da hora, atravessar a ponte antes de chegar nela. Mas você, confiando em Deus, você não precisa disso. Você pode dispensar a preocupação. Né? Então, confie em Deus, mas para você ter essa confiança, você precisa desses 3 mecanismos. A palavra de Deus, Romanos 10:17, a experiência real, mas não basta a experiência real, mas deixe o número de experiência fortalecer a sua confiança. Eu não sei quantos marcos Deus já tem levantado ou colocado na sua vida, porque os marcos, eles são colocados na nossa vida
para trazer lembranças de um episódio, lembranças de um acontecimento que tem feito na nossa vida. Não sei se você lembra, mas sempre na história do povo de Israel, quando acontecia um grande episódio, eles levantavam um altar e ali ficava como memorial. E isso até hoje acontece. Então, quantos memoriais Deus tem levantado na sua vida, né? Eu sei que na minha vida, por exemplo, eu tenho percebido que Deus já tem me livrado da morte física muitas vezes mesmo. Quando eu morava no interior, eu brincando em cima de toras de madeira dentro de um rio, eu caí entre uma e outra e estava morrendo afogado lá. E de repente Deus providenciou um rapaz que veio e me resgatou. Eu já estava com o estômago cheio de água. Aí ele me coloca e eu escapei, né? Isso é um marco. De uma outra vez, eu estava derrubando mata lá na floresta amazônica e uma árvore, ela foi puxada por um cipó e o cipó quebrou. Quando o cipó quebrou, ela voltou como um arco. Ela voltou e aí quebrou lá em cima e o galho veio de volta na minha direção e caiu mais ou menos um palmo à minha distância. Eu escapei fedendo. Mas como diz o cearense, né? Melhor escapar fedendo do que morrer cheirando. Então Deus fez isso na minha vida. Isso foi mais um marco. Hoje eu lembro disso como se fosse um monumento que tenha sido levantado para me trazer a lembrança desse livramento. Uma outra vez eu caí de um telhado, consertando as telhas da igreja, um período até de aniversário da igreja, e aí eu caí a quase 2 metros e pouco de altura, em cima de uns bancos de angelim, e não foi quebrado nenhum osso, e eu escapei, graças a Deus. Outro marco que Deus levantou na minha vida, né? E teve um outro marco que Deus levantou na minha vida, foi quando eu tive um bacilo, né, de tuberculose, e Deus me livrou, me matou o vírus, né, cuidou de mim, e eu fiquei ótimo. Hoje eu estou ótimo. Aí, então, uma outra vez, um prédio desabou em cima de mim e eu escapei sem quebrar nenhum osso. Então, isso foram monumentos, foram marcos que foram levantados dentro de mim para que eu pudesse me lembrar de quantas experiências reais eu tenho de livramento com o meu Deus. De quantos livramentos eu tenho tido com o meu Deus. Você que está me ouvindo, eu não sei quantos monumentos ele já levantou na sua vida. Quantas vezes ele salvou você. Talvez tenha salvado você assim pelo gongo, né? Como diz algumas pessoas. Então, certamente, se Deus já te livrou de tantas, não te livrará de mais uma? Esse aí é mais um inimigo que se levantou apenas para cair. Muitos inimigos têm se levantado contra o povo de Deus, muitos inimigos têm se levantado contra os que adoram a Deus, mas eles só se levantam para cair. Apenas para cair. Então, eu quero trazer essa mensagem de fé, de confiança, para que você possa aumentar a sua confiança em Deus. Aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus disse àqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqueles que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essas são as palavras do nosso Mestre. Ele ressuscita até aqueles que já morreram. Ele é capaz de ressuscitar a tua esperança, ressuscitar o teu entusiasmo, ressuscitar a tua vontade. Confie nele, se agarre a ele,
Vá para Ele como quem se trepa em coqueiro. Vá com os pés e com as mãos, com tudo. Vá com tudo. E você verá a glória de Deus. Deus quer mostrar a sua glória a você. Mas é necessário que você confie. Jesus Cristo disse a Marta: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Agora é necessário crer. É necessário confiar. Então, confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Confia nele. Ele nunca falhou. E nunca falhará. Ele nunca falhou e nunca falhará. Se deixe ter experiência real. E não bastando ter experiência real, mas o número de vezes. Diga a Deus: Senhor, eis-me aqui, quantas vezes se fizer necessário você provar a minha fé. Eu estarei aqui, porque cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, os desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Aí você pode dizer: e quando eu morrer? Se você morrer, você estará com Jesus. Você estará na eternidade com Ele, vivendo ao seu lado para sempre. O apóstolo Paulo, que tinha essa fé e essa experiência real com Deus, ele chegou a dizer: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Se você confiar nele e tiver aceito ele como seu único e suficiente Salvador de sua vida, você morará na eternidade para sempre com ele, lá onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima, não haverá mais coronavírus, não haverá mais nada que te incomode e que te perturbe. Se você entregar a sua vida a Jesus, por meio da fé, Ele perdoará os seus pecados e sarará a sua vida e sua terra. Quero orar com você agora, para nós encerrarmos essa mensagem. Deus eterno, nós queremos te agradecer, porque você deixou a tua palavra aqui na terra. Você deixou a tua palavra aqui na terra com o fim de conhecermos o teu eterno poder, a tua eterna veracidade, para que possamos confiar em você, através da tua palavra. E os problemas que a vida oferece, eles vêm para fortalecer a nossa confiança em você. E o número de problemas que vierem ajudarão cada vez mais a fortalecer a nossa confiança em você. Então eu digo na minha oração, como o apóstolo Pedro: Senhor, aumenta cada dia a nossa confiança em você. E aumente a nossa confiança naqueles que estão do outro lado da tela, escutando essa mensagem e ouvindo esta oração. Em nome do teu amado e eterno Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus.